Tá, gente? Sejam bem-vindos mais um culto online. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para louvar a Deus. Então, nessa noite, feche os seus olhos, chama a sua família, os seus amigos e vamos louvar a Deus junto com a gente, amém? Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante da sua presença, Deus. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco, toque em nossos corações, em nossas vidas, Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos mais da sua presença. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, nós possamos entender, atender a Tua vontade, Pai. Tem sido tempos difíceis, Senhor, e somente o Senhor pode nos ajudar, somente o Senhor pode nos dar esperança, nos dar alegria, Senhor. Que aqueles que estiverem tristes venham ser alegres, Pai. Que venha haver cura, libertação, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Nos usa, nos capacita. Nós vamos ser instrumentos na mão do Senhor, Deus. Que a Tua presença, a Tua vontade venha fluir como águas vivas através de nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor vai falar fortemente em nossos corações. Nós queremos mais da Tua palavra, mais da Tua vontade, Pai. E nós não vamos sair mesmo de quando nós começamos a assistir tudo, mas nós vamos sair transformados, cheios da Tua presença, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça a Sua vontade. Senhor, tem total liberdade no nosso meio, Pai. Que não venha ser nós, mas que venha ser o Senhor, Deus. Vai tocando a vida de cada um, Senhor. Vai tirando toda a dor, todo o desespero, Senhor. Vai trazendo alegria, Senhor. Vai trazendo renovo. Ó, Senhor, somente o Senhor pode nos ajudar. Somente o Senhor pode encher os nossos corações. O Senhor é o que nós precisamos, Pai. Nos enche nessa noite. Nos enche, nós queremos mais de Ti. Nós precisamos do Senhor, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Vamos louvar nesse momento. Estamos aqui, vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Porque Deus está cuidando da gente. E neste momento de tanto sofrimento, de tanta dor, estamos passando por esse momento e acreditando que Deus é o caminho no deserto, é aquele que abre o nosso caminho, é aquele que nos mostra aonde devemos ir, o caminho que devemos seguir. E por isso eu digo que nosso Deus está trabalhando. Porque na Bíblia diz, e a Bíblia não mente, a Bíblia diz que muitas coisas aconteceriam, que pestes estariam por vir, que muitas dores estariam por vir. Jesus mesmo disse, mas ele também disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então podemos acreditar na palavra de Deus, podemos acreditar no que a Bíblia diz, porque isso é tão real. Mas Deus é tão mais real do que essa doença. Amém? Para onde nós iremos se só Deus tem as palavras de vida eterna? A Bíblia diz que seja no mais alto monte, Ele está lá. Seja no mais profundo dos vales, Ele está lá. Seja no mais profundo dos abismos, Ele está lá. Porque não podemos escapar da presença de Deus, não podemos escapar da presença do Espírito Santo.
Senhor marinho por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nossa, suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus vagos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente
deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o amor dele nos encontrou, o amor dele nos transformou, nos curou, nos purificou e nos contemplou em ser um com Jesus. Rasgou o véu para que possamos entrar na presença de Deus. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa tarde, ou essa noite, ou essa manhã, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu quero passar para vocês uma palavra, porque assim como foi dito no culto passado, devemos ter esperança. Mas agora estamos em guerra. Estamos na guerra espiritual. E esse é o nosso momento de termos táticas. E eu quero falar de uma pessoa que teve muita tática. Essa pessoa é Jeú. Então abram a Bíblia de vocês aí em 2 Reis 9, versículo 1. Eu vou esperar vocês abrir. Então vou dar um tempinho. E a palavra diz: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nimsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele. E declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo a você como rei de Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Pausa. Tudo começou, só relembrar um pouquinho, tudo começou em Elias. E tem um dito na Bíblia mesmo que fala: aquele que escapar da espada de Elias não escapará de Eliseu, e aquele que escapar de Eliseu não escapará da espada de Jeú. E aqui Elias já tinha sido morto, mas uma coisa ele deixou, o legado dele, e o legado estava em Eliseu. Então vamos continuar. Então o profeta jovem foi a Ramote Gileade. Ao chegar lá, ele encontrou os comandantes do exército unidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Então Jeú perguntou: para qual de nós? Só para vocês saberem, Jeú era o capitão, era o general do exército do rei Acabe, do exército da rainha Jezabel. Então o jovem profeta respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu estou ungindo você a rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, e eliminaria todos do sexo masculino da família de Israel, da família de Acabe em Israel, seja escravo ou seja livre, e tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então, vamos começar por Jeú. Jeú, ele foi ungido a rei de Israel. E ele era comandante das tropas do rei. E ele precisava derrubar o rei e derrubar a rainha. Então ele começou a pensar por um breve momento sobre o que o jovem estava falando.
E continuando diz que então o profeta jovem abriu a porta e saiu correndo assim como Eliseu disse. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú então respondeu: vocês conhecem essa gente, sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, Jeú. Conte-nos o que ele disse. E Jeú contou: ele me ungiu a rei de Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. E em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú foi ungido rei. E qual que seria a tática dele para derrotar o rei Acabe e a rainha Jezabel? Há um tempo tinha acontecido uma guerra e Acasias e Jorão, que eram amigos, Jorão, filho de Jezabel e Acabe, estavam nessa guerra. Na verdade, especificamente Jorão saiu ferido dessa guerra. Inclusive a Bíblia diz, se você continuar lendo, diz sobre isso, que Jorão estava ferido. E Acasias foi fazer uma visita a ele. E nesse tempo, Jeú foi atrás de Jorão. E no versículo 17 diz: quando o sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Então Jorão, filho de Isabel, ordenou que enviassem um cavaleiro, no caso um mensageiro, ao encontro de quem estava à frente do portão, perguntando se eles vinham em paz. Então assim foi feito. Um mensageiro foi até Jeú, que estava dentro de sua carroça, e ele falou assim: vocês vêm em paz? Nesse momento, Jeú poderia ter falado: eu venho em paz, e entrado dentro do castelo e matado o Jorão e Acasias lá. Mas não. Jeú disse assim: o que tem você a ver com isso? Não literalmente ele diz isso na Bíblia, mas eu imagino que Jeú tenha dito assim: o que você tem a ver com isso? Você quer ser escravo desse Senhor? Venha para o meu lado. Então Jorão percebeu, e o sentinela viu que o mensageiro não voltava, que ficava ao lado de Jeú. E logo em seguida a Bíblia diz que Jorão mandou outro mensageiro, e esse mesmo mensageiro foi perguntar: vocês vêm em paz? E olha o que Jeú respondeu. Jeú respondeu assim: não me venha falar em paz, sai da minha frente. Ele falou assim: ó, sai, mas se você quiser paz, se junte a mim. Eu imagino que ele tenha dito isso. Não estou falando que a Bíblia disse isso, eu não estou falando que a Bíblia disse, mas eu imagino que ele tenha dito isso, porque a Bíblia retrata que o primeiro mensageiro ficou ao lado deles. Então alguma coisa ele deve ter falado além. Só que o mais interessante foi o que aconteceu depois. Jorão percebeu que quando o segundo mensageiro não voltava, Jeú não ia em paz. Então Jorão pegou a carroça dele, ó, meteu o pé e foi embora, fugiu. Ele falou: eu não vou enfrentar esse cara não, tô maluco, tô ferido, não vou ficar não. Saiu ele e Acasias, fugiram. Só que quando Jeú percebeu, já era tarde. Jeú pegou um arco e flecha, a Bíblia diz, pegou um arco, pegou uma flecha, acertou Acasias. Já era Acasias, foi atrás de Jorão e já era Jorão também. E logo em seguida, no versículo 30, depois que tudo isso acabou, depois que ele já matou o filho de Jezabel, descendência de Acabe, lembrem da promessa que Deus deu sobre a vida de Jeú, uma ordem também: você matará todos da descendência masculina de Acabe. Começou por Jorão. E aí ele fez o quê? Ele seguiu para Jezreel. E Jezabel, espírito imundo, mulher imunda, se maquiou, falou: que eu vou conquistar esse cara aí. Foi lá na janela e falou assim:
deixa eu me maquiar aqui, deixa eu olhar para ele e falar assim, viu, vem pro meu lado, porque naquela época Jezabel era muito bonita, era considerada uma das mais belas. Jezabel chegou lá, se maquiou, ficou toda chique na base da maquiagem, cheio de adorno nos orelhas. E de repente, João chega e fala, e ela fala assim, olha, o que tu fazes aqui? Então João, inteligente, teve uma tática. Ele teve uma tática que ninguém jamais pensaria, nem outro rei que fosse ungido, eu acho que não pensaria. Ele tinha que ter muita inteligência, ou tinha que ser muito bom de ouvir. Porque se ele não fosse escolhido pelo rei, ele escolhido pelo nosso rei, Jesus, se ele tivesse sido escolhido por Deus, cara, eu acho que, sinceramente, nada teria mudado. Mas olha o que aconteceu. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando da janela do palácio. Eu disse que ela se maquiou. Então ela gritou, como vais, Zimri, assassino do seu senhor? Se eu não me engano, eu não procurei, mas se eu não me engano, Zimri significa traidor. Então ela chegou e falou assim, como vai, traidor? O que está fazendo aqui? E ele pegou e falou assim, ele ergueu os olhos e gritou, quem está aí desse lado? Cara, você imagina a presença de Deus que devia estar lá? Porque você imaginaria falar, quem está aí? Você ia imaginar que ela estava só. Mas ele foi inteligente, ele lembrava que naquela época, toda rainha, toda senhora, toda dona de uma terra tinha os seus servos, os eunucos. Então 2 eunucos responderam, eles responderam, eu. E Jeú ordenou, joguem essa mulher para baixo. E assim eles fizeram. Eles jogaram a mulher para baixo. Ela morreu, e como diz a profecia, os cães comeram toda a carne dela e ninguém a sepultou. Então a palavra que eu queria deixar aqui era totalmente isso. Jezabel era uma rainha que mandou matar Elias, e Elias treinou na base, depois voltou. E o que aconteceu? Jeú foi inteligente e ele pensou em táticas para derrotar aquela rainha, derrotar aquele rei, derrotar a família tirana. E assim ele fez. Ele foi, passou espada em todos os filhos de Acabe, todos os descendentes de Acabe, todos, sem exceção. Se você continuar lendo na Bíblia, a Bíblia fala que todos morreram. E que nesses momentos de guerra que estamos vivendo, possamos ter táticas para podermos lutar não só contra esse vírus que está aqui, mas para lutar contra espíritos de Jezabel, contra espíritos de rei Acabe, contra Judas que vão aparecer, e contra qualquer outro espírito maligno, contra o próprio Satanás, que possamos ter táticas para podermos vencer essas guerras, essas batalhas. Amém? Queria chamar você aqui. Nesse momento de guerra, precisamos ir à guerra, literalmente. Não literalmente saiam das suas casas, não. Fiquem nas suas casas. Essa é a tática. Como a Bruna disse, é o tempo de arrumarmos a casa que somos nós. Que possamos criar táticas para acabar com isso logo, para vencermos essa batalha, essa guerra logo, e todas as outras que estão por vir. Amém?
Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Oh, 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 Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra guerra. Que você possa se levantar e que você possa ouvir o barulho das carroças, o barulho dos cavalos, e que você possa ouvir o nosso rei, o leão de Judá, rugir, para que possamos lutar essa guerra, e que você possa empunhar as suas tochas e marchar para a guerra. Espírito Santo, nesse momento, Pai, eu quero orar pela vida de cada um que está desse lado, assistindo, e cada um que está aqui conosco nesse momento também. Pai, que o Senhor possa nos dar táticas para que possamos vencer essa guerra. Que o Senhor possa nos dar táticas, Pai, para que possamos vencer não só essa doença, mas cada espírito de Jezabel, espírito imundo. Que o Senhor possa nos dar táticas tão fortes, e o seu amor possa estar conosco, a sua proteção, e que o Senhor possa nos cobrir com a sua armadura espiritual, que possamos ir com a espada que é a Bíblia, que possamos estar com os sapatos que é a fé, com o escudo, com a couraça da justiça, o cinto da verdade, que possamos ir e marchar essa guerra e vencermos. Então, Pai, tudo que eu peço é tática, dê táticas sobre a minha vida, sobre a vida da Bruna, da Gabriela, da Jaque, do Di, do Mike e de cada um que está assistindo. Eu quero que o Senhor nos dê táticas para que possamos combater esse vírus e combater todo o mal que está por vir. Amém? Glória a Deus. Amém? Que bom que você nos assistiu nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Que você possa estar nos assistindo mais vezes. Que você possa curtir esse vídeo, compartilhar para muitas pessoas. E quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas podem aceitar Jesus. E, futuramente, quando Jesus voltar, estamos juntos com Ele para a glória.